E o tema da nossa live hoje é do laranja ao loiro perfeito. E é possível? Porque muitas vezes a gente fica pensando, poxa, cabelo, as clientes até dizem, meu cabelo puxa para o laranja. Ah, por que que o meu cabelo está laranja? Ah, eu escovei e ficou laranja. É só matizar? O que é que aconteceu? Que as minhas mechas ficaram laranja? Ou se é o meu cabelo mesmo que puxa para o laranja? E isso fica ecoando na cabeça das clientes, até essa cliente que a gente vai falar hoje, aqui no nosso estudo de caso, foi o que ela me relatou. Mas, Jússi, meu cabelo sempre puxa para o laranja. Eu posso fazer todas as cores. E o que é que acontece? Quando um cabelo está laranja, a gente precisa ir para a regra da colorimetria, que é essa estrela aqui de Oswald, né? Essa é a estrela que rege a colorimetria. É através dela onde a gente estuda os fundos de clareamento, é através dela onde a gente estuda qual cor, né, neutraliza qual cor eu vou colocar. Ah, se eu quero um amarelo mais intenso, se eu quero um cobre, se eu quero um marrom, se eu quero um cabelo mais frio, o que é que eu vou usar nesse cabelo? Então, essa estrela aqui é ela que rege toda a colorimetria. E não, ela não é só usada para cor, né? Ela também é usada na hora de fazer mechas. E muitas vezes, quando estamos fazendo mechas, a gente acha que a gente precisa só atingir sempre o mesmo fundo de clareamento. Tá? Todo o cabelo eu deixo num fundo de clareamento 8, e ali eu vou só descolorir, jogar um matizador e vai dar certo. O que é que eu entendo nesse momento? Quando eu faço um cabelo no fundo de clareamento amarelo-laranja, ele ainda tem laranja. Eu ainda consigo enxergar bastante laranja. Fundo de clareamento é sempre quente e eu ainda consigo enxergar bastante laranja. Vou colocar aqui para não cair. E eu ainda consigo enxergar bastante laranja nesse fundo de clareamento. E aí é onde a gente muitas vezes erra, nós cabeleireiros. Achamos que um matizador é o suficiente para fazer a neutralização desse cabelo, onde a cliente não quer que ele fique laranja. Mas vamos voltar aqui ao nosso caso de hoje, que é este cabelo aqui. Bom, o primeiro diagnóstico aqui, que é o primeiro passo. Quando uma cliente chega fazendo uma reclamação de como está o cabelo dela, e eu preciso fazer uma correção, eu preciso olhar o cabelo por partes. E eu preciso entender o que ela quer me dizer com esse cabelo. E não é um simples diagnóstico com um teste de mecha. Preciso primeiro fazer o teste de mecha para ver se ele tem resistência, ou o que eu vou fazer logo após esse teste de mecha. Então, o que é feito? A primeira parte, ela tem bastante cabelo branco na raiz. Ela tem bastante cabelo branco na raiz. E aí precisava primeiro fazer essa cobertura de branco. Só que detalhe, ela gosta de uma raiz mais clara. Então eu já venho e já anoto esse detalhe. A cliente gosta de raiz mais clara porque ela gosta de se ver super loira. E a partir de aí eu anoto esse detalhe e eu já vejo que o cabelo dela já tem pigmento laranja, ou seja, a coloração que ela usou, se não foi feito neutralização, foi usado só base e ficou alaranjado. E a queixa maior dela é o quê?
O laranja. Se a queixa dela maior é o laranja, então eu preciso o quê? Fugir desse laranja. O primeiro passo é a cobertura de brancos, fugindo do laranja. Por isso que eu sempre explico. Quando vamos fazer uma correção de cor, a gente precisa primeiro estudar por partes o cabelo, não só de uma forma geral. Tá, não gosta do laranja, eu vou aqui e escureço. Opa, mas ela gosta de se ver loira. Então, o primeiro passo, deixa a cliente explicar como ela gosta do cabelo, como ela quer ver o cabelo dela, o que ela deseja naquele momento. Sente o cabelo dela como tá. Se ela gosta dessa estrutura que está, que é um cabelo mais fininho, que com muito longo, se é isso que ela gosta. Então, tem que pensar por partes, mas num todo, para você ir juntando as partes, para você criar o melhor cabelo para essa cliente. E aí, como ela tem brancos, e ela tem cabelos aí nos fios escuros, né? Que os brancos dela só eram cerca de 40% e são mais frontais. Então, como ela tinha esses brancos, como ela tinha esses brancos, eu precisava primeiro corrigir essa raiz dela, mas aí ela também queria se ver bastante loira. E aí, o que é que foi que eu fiz? Vamos primeiro neutralizar. Neutralizar, vamos mais uma vez. Quando eu volto para essa estrela aqui, eu vejo que os opostos. Aqui, o laranja é a junção do amarelo com o vermelho. Se aqui eu já tenho amarelo e vermelho, para me neutralizar esse laranja, né, que é a junção do amarelo e do vermelho, eu preciso vir o oposto dele. E qual é esse oposto? O que é isso? É uma coisa, não importa aonde ele esteja aqui, um exemplo. Se o azul está lá em cima, se o azul tivesse aqui no lugar do amarelo, e aqui tivesse o vermelho. Não importa aonde está, sempre quem vai neutralizar é o oposto. E o que é que acontece aqui? O oposto do laranja é quem? O azul. Quando um cabelo está amarelo e a cliente não quer aquele cabelo amarelo no fundo de clareamento amarelo, quem neutraliza? Aqui descendo, eu desço aqui e vejo que quem neutraliza é o violeta, ou muita gente chama violeta, ou chama irisado. Muita gente chama assim, irisado. Nunca, é muito difícil chamar violeta, mas quem neutraliza, aqui na estrela a gente usa assim, violeta. Então, quem neutraliza o amarelo, se eu não quero aquele cabelo amarelo, quem neutraliza é o violeta. Da mesma forma que quem neutraliza o vermelho, aqui, é o verde. E a junção do amarelo, do azul e do vermelho, quando eu quero neutralizar, apagar todas as cores e levar para um cabelo neutro, é o marrom. Agora, nesse caso, a cliente tinha cabelo brancos. Para cobertura de brancos, eu preciso sempre usar uma cor base. Eu não posso simplesmente colocar que o 1, nesse caso, ó, aqui inicialmente, é um 7.1, que é o 1 que neutraliza o laranja. Então, eu não posso simplesmente colocar só uma cor base 7, que é o loiro médio. Se eu pego um loiro médio nesse cabelo, aqui, se eu pego um loiro médio e coloco aqui nesse cabelo só a base, que é o 7.0,
ou algumas empresas têm um reforçador de branco que fica o 7.00. Se eu pego só essa cor, o que é que vai acontecer depois? O que é que vai acontecer até no mesmo dia? Essa reclamação dela aqui, ó, que essa parte laranja, ela mais uma vez vai ficar bem quente e ela vai estar ali me mostrando essa cor bem laranja. Então, eu preciso colocar o azul, que é o ponto 1. Quando a gente compra a coloração, pega uma, Joyce, para mim. Quando a gente compra as colorações, a nomenclatura, né, da coloração, a gente já pegou uma bem aqui, 7. Quando a gente compra uma coloração, aqui ela está me dizendo que é um loiro claro, né? Para quem não... a questão da nomenclatura, né? A gente já fez live sobre nomenclatura. Aqui é o loiro médio, né? Ela está me dizendo aqui que ela é um loiro médio. Aqui nessa marca ela não tem dizendo, né? É pela numeração. Aqui ela é um loiro médio. O 4, 3, ela é um cobre dourado. Mas no caso dessa cliente, aqui é só para me explicar a vocês que o ponto depois é que vai me dizer qual é o reflexo. Nesse caso aqui dessa cliente em questão, aqui, eu usei 7.0, que é a base. Todo cabelo branco precisa-se de base para fazer o escurecimento. Como assim escurecer o branco? Então, quando a gente vai fazer a cobertura de brancos, a gente escurece o branco e clareia o escuro. A não ser que ela tenha só brancos. Quando a cliente só tem brancos, 100% brancos, ou 90%, 80% brancos, eu só vou escurecer os brancos, não é isso? Porque ele já está branco. Então, para fazer aquela cobertura ali, eu vou só escurecer. Mas quando o cabelo tem escuros, fios escuros, como é o caso dela, eu vou clarear, eu vou escurecer os fios brancos e, ao mesmo tempo, eu vou clarear os fios claros, os fios escuros dela. Então, por isso que eu preciso olhar, me atentar bem qual a cor daquela raiz. Porque que muitas vezes a gente erra na hora da cobertura dos brancos, não se atenta aos mínimos detalhes, achando que só a base vai dar certo, só base. E não é, só base não dá certo para cobertura de brancos. Ela pode até cobrir bem os brancos, mas ela vai revelar um fundo no cabelo natural, no cabelo que não é branco, no cabelo escuro. Ela vai revelar uma cor quente, uma cor que você não quer, ou que a cliente não quer. Principalmente se você usar com oxidante de 30, de 40, que também é outro dilema, né? Muitas pessoas têm muito receios em fazer coberturas de branco com oxidantes de 30 volumes, né? Porque tem receios de errar. E não é isso. Se eu preciso clarear bastante os cabelos escuros da minha cliente, eu posso estar usando, sim, um oxidante de 30 volumes. Agora, a mistura que eu vou fazer dentro da cumbuca é que vai dizer se eu estou certo, se eu vou acertar. E o que é essa mistura? Aí, se a cliente tem branco e eu vejo, eu não quero um direcionamento quente, aí eu vou acrescentar o azul. Ah, eu já quero um direcionamento quente, então eu vou acrescentar um pigmento mais dourado. Então, depende do que eu quero naquela hora, mas uma coisa é fato. As clientes fogem dos cabelos mais laranjas, como é esse caso aqui. As clientes fogem desse tipo de tom de cabelo, porque esse é o tom indesejado. A não ser as ruivas, né, que gostam desses tons mais acobreados, mas as mulheres que gostam de se ver loira, com os loiros mais perolados, os loiros mais platinados, essa cor é a cor que elas abominam.
Então, na minha cumbuca, eu preciso ver o que é que eu vou misturar para que eu neutralize esse fundo laranja. E o detalhe é que há poucos dias, essa cliente aqui, ela tinha colocado uma selagem no cabelo, né? O cabelo extremamente fino, o cabelo ainda exalava bastante cheiro. E aí foi preciso ser feito um detox antes de qualquer coisa, né? Antes de qualquer coisa, precisa ser feito um detox. E muita gente tem me perguntado, mas, Júcia, o que é isso, esse detox? É para todo o cabelo? É só para alguns tipos de cabelo específico? E hoje, o detox eu faço praticamente em todas as minhas clientes que vão fazer mecha. Por quê? O detox, ele promove uma limpeza mais profunda no fio. Não é o shampoo anti-resíduo, é o shampoo detox para promover essa limpeza. O shampoo anti-resíduo ele acaba agredindo esse fio. E o shampoo detox não, ele faz a limpeza, é diferente. Ele promove uma película antipoluição e ele faz toda a remoção desses agentes poluentes. Não, ele não vai tirar progressiva, porque não tem produto que tire progressiva, mas ele vai promover uma maior limpeza nesse fio, principalmente se as clientes usar algum tipo de óleo, de reparador, óleo de coco, de mururu, de cururu, de caruru, que hoje tem óleo de tudo no mercado. Então, se a cliente faz uso desse tipo de óleo, esse shampoo em específico, ele promove essa limpeza. Esse produto em específico, ele não é só utilizado no dia de química, mas como no meu cabelo, né? Eu uso bastante creme para manter os cachos com menos frizz. Porque eu gosto de volume, apesar do meu cabelo hoje não ter tanto volume, mas eu gosto de volume, mas eu preciso passar ele nos meus cabelos para promover uma limpeza e o meu cabelo ter uma hidratação, um tratamento melhor, quando eu fizer uma hidratação, penetrar melhor nos fios e o meu cabelo receber melhor, porque aqui no dia a dia ele fica encharcado de tanto produto. Então, eu sempre recomendo estar fazendo esse detox. E aí, no passo a passo da correção, né? Porque toda correção que se preze, ela tem que ter um passo a passo. Então, a primeira coisa é pensar no cabelo por partes. Sentir o cheiro forte, né, de algum ácido que ela tenha usado. Fiz o shampoo detox. Depois do shampoo detox, essa fibra aguenta passar por essa descoloração? Essa fibra vai aguentar que ela fique loira? Então, vamos para o segundo passo, que é importante em todo o cabelo. Ai, mas eu já faço loiro há muito tempo, eu já sou loira, meu cabelo é forte, meu cabelo aguenta, meu cabelo sempre passou por todo tipo de química. Mas o certo é que seja feito o teste de mecha. Não importa o que a cliente diz. O teste de mecha, ele é um guia, né? Imagine que aqui a gente apaga todas as luzes e aqui a gente vai ficar no escuro. De repente eu bato na porta, bato na parede o dedo, porque eu não estou vendo nada. E da mesma forma, é quando a gente coloca um descolorante no cabelo de uma cliente e a gente não tem noção, né? Não tem o guia, né? Não tem aquela luz guiando. E o teste de mecha é justamente isso. Ela é a luz que acende para ir nos guiando, para ver a resistência desse cabelo. E o que é que a gente vê muito é que pela cliente já ser loira, alguns profissionais não. Já é loira, não preciso fazer esse teste. Mas precisa sim, o teste é muito importante, justamente para que você esteja sempre com a sua luz acesa, né? Você esteja sendo guiado. Porque se imagine só, você está fazendo um teste de mecha. Uma mechinha pequenininha ali, que você tirou, fez o teste, uma pontinha emborrachou. E se aquele pedacinho do cabelo da cliente for
a melhor parte do cabelo da cliente. O que é que vai acontecer no restante do cabelo da sua cliente? Simplesmente ele vai quebrar tudo. Então, o teste de mecha é justamente para isso, para dizer vamos adiante, não vamos adiante, até aqui, ou pode seguir. Ele é primordial, é o primeiro passo para tudo. Até para uma coloração. Se a cliente vai fazer uma cor que ela nunca fez antes, um ruivo, eu gosto de fazer teste de mechas até para o ruivo. Porque se a cliente nunca fez, eu não sei o que é que tem, será que vai dar certo aquela cor? Pega uma mechinha, também faz um teste ali, já com a cor que você quer aplicar no cabelo da cliente, que é muito mais tranquilo e é uma garantia do seu trabalho. E acontece que, durante o processo das mechas, a gente tem alguma surpresa, imagine sem o teste, imagine sem a luz, né? Imagine sem isso. Então, o que foi feito aqui nesse cabelo foi, primeiro eu fiz a cobertura da raiz, né? Eu fiz a limpeza com shampoo detox, eu fiz um pré-tratamento antes, né? Um tratamento de reposição antes também. E eu fiz logo após o teste de mechas. Depois disso, eu fiz a cobertura. O teste de mecha me disse que era positivo. Então, ela me disse que queria tirar bastante dessas pontas aqui. Tirei, fiz o corte antes. E outro dia eu até coloquei uma enquete no Instagram, falando justamente sobre isso. O corte você faz antes ou depois das mechas? Eu faço antes ou depois. Quem vai me dizer é o quanto a cliente quer cortar. Bom, se a minha cliente ela vai tirar mais de 4 centímetros, é importante que eu corte antes. Porque já imaginou quando eu faço uma técnica de eriçado e eu quero explosão de cor nas pontas e depois de tudo essa cliente, eu não fiz o diagnóstico com ela. E eu simplesmente saí colocando as mechas, não fiz o diagnóstico. Ficou perfeita as mechas, a marcação onde ela queria, mas eu quero renovar meu corte, eu quero um corte, eu quero que tire mais de 4 centímetros. Então, você perdeu todo o seu trabalho, aí você também perdeu muito produto, porque imagine só, no cabelo todo, você tirar uns 4 centímetros. Agora, se a cliente não, eu vou só aparar no final, eu quero só dar aquela paradinha, né? Vou dar um movimento no cabelo, coisa pouca. Aí sim eu faço após as mechas. Mas se for muito, a partir de 3 para 4 centímetros para lá, eu já faço antes o corte. E aí eu fiz o corte, né, desse cabelo. Como é que volta aqui? Só tomar uma água aqui enquanto já se volta. Não, para tela pequena. Não parou de compartilhar. Pode tirar? Aí depois depois volta, é? Tá. E aí, o que é que foi feito após isso? Que é também uma coisa que muita gente tem medo. Eu fiz as mechas eriçadas. Primeiro eu fiz a cobertura de raiz, eu levei ela para o lavatório, tirei toda a coloração. E aí eu fui dar início às minhas mechas. E já no caso, a minha cobertura de branco, eu já fui puxando um pouquinho. E quando eu for colocar a foto do depois, vocês vão ver o quanto tem diferença na raiz, tirando completamente. Tem cabelos que, quando vamos fazer a correção, há-se a necessidade de antes fazer uma neutralização total. E como essa neutralização total? Se essa cliente tivesse dito, olha, eu quero poucos fios loiros,
eu quero só uma luminosidade. Então, eu posso tanto fazer de uma vez só, né? O que é que eu vou fazendo? Eu vou eriçando os fios que ela quer e já vou descolorindo, depois eu venho só colocando a coloração. Ou eu posso neutralizar toda a cor do cabelo, como no exemplo, o cabelo dela tem um fundo de laranja. Se eu quero neutralizar o laranja, a mistura, vou usar 7.0 com 7.1. Se for muito laranja, eu posso ainda acrescentar um pouquinho de mix tom de azul, né? Só um pouquinho ali na minha cumbuca, mas eu preciso saber quanto eu vou misturar. Para 30 gramas é uma quantidade, para 60 gramas é outra quantidade, agora menos para 15 gramas, tem que ter todo o cuidado quando vai usar mixton, para não chumbar o cabelo e aí ser pior. E aí, quando eu fiz a cobertura da raiz, ela me disse que queria ser loira, né? A gente já tinha feito o diagnóstico, passado por todo o diagnóstico do corte, da cor da raiz. E eu vi que não tinha necessidade, após isso, fazer o que? Mais colocação de coloração. Eu, quando fui iniciar as mechas, eu já sabia que eu não colocaria mais coloração em alguns cantos. E isso é importante você saber. Por isso que a correção de cor você precisa pensar por partes e ir anotando para você não se perder. Muitas vezes a gente confia na nossa mente e quando vê está fazendo uma coisa que não era nem para ter feito e no meio do processo já está fazendo outra e acaba se perdendo, acaba que o cabelo não dá certo justamente por isso. E aí depois eu fui fazer as mechas. Só que como ela queria bastante loiro, eu fui eriçando só a raiz. Quem viu a nossa live semana passada, onde foi falado só sobre eriçado, Joyce, me dá uma caneta. Só sobre eriçados, a nossa live semana passada. Acho que tá no IG, tá no Instagram já. Tá não? Vai essa semana, né? E aí, eu fui eriçando só um pouquinho da raiz do cabelo dela. Deixa eu compartilhar aqui de novo, Joyce. Volta aqui a foto do depois, a foto final do cabelo dela. Aonde eu fui eriçando só a raiz do cabelo dela, ó. Já está colocando aqui. Aqui. E aqui, próximo à raiz, olha aqui como a gente vê aqui na raiz o quanto tá uma cor bem neutra, como se fosse bem natural, como se ela não tivesse brancos, como se o cabelo dela fosse um cabelo natural, né? Acabou todo o laranja que tinha. E eu fui eriçando só a raiz. E é uma diferença bem grande de um cabelo, de um antes para um depois. E é justamente aqui nesse ponto, né? É o que faz total diferença quando na correção a gente pensa no cabelo por partes. Eu vou corrigir assim, eu vou escurecer, porque quando a gente pega um cabelo para corrigir, quando a gente pega no cabelo para corrigir, e esse cabelo tá todo manchado, a primeira coisa que vem na mente é, eu vou jogar uma cor escura aí nesse cabelo. E quando a gente vai jogar uma cor escura em um cabelo que está manchado,
A gente erra até nisso, porque dependendo da cor que o cabelo esteja, se a gente não devolver o que o cabelo perdeu durante a descoloração, se a gente não devolver precisamente o que ele perdeu, aí esse cabelo, daqui a alguns dias, ele vai começar a desbotar. E quem já viu quando o cabelo vai desbotando, vai ficando alaranjado em algumas partes, vai ficando outra cor em outra parte, porque o cabelo vai desbotando. Ou também, muitas vezes, a gente escurecia. Uma coisa que já aconteceu comigo há muito tempo. A cliente estava loira e ela dizia: Ai, agora eu quero escurecer meu cabelo. Eu não sabia como fazer. O que era que eu fazia? Eu colocava um 6.1. Eu achava que 6.1 resolvia todas as dores, todos os problemas. 6.1 era o coringa, né? Você tinha que ter pelo menos uns 5 guardado, que ele resolvia todos os problemas. Quando finalizava a coloração, dava vontade de chorar. Porque era mesmo que estava vendo um ratinho morto lá na cabeça da cliente, todo cinza, o cabelo da cliente, todo cinza, horrível. Então, era mesmo que está vendo um rato morto. Porque naquele momento, o que aconteceu? Eu não devolvi o que o cabelo precisava. E aí, se o cabelo está no fundo de clareamento 9, eu preciso devolver o que ele foi perdendo durante a descoloração. Aí, aqui, a gente já pode ver o quê? Uma raiz completamente livre de laranja, ó. Completamente livre de laranja. E o cabelo de cor todo uniforme. E aí eu descolori tudo? Não. Eu fui eriçando somente os fios novos. Como os fios novos? Dá essa diferença que quando eu fiz a primeira parte, que foi a coloração, a cobertura de brancos, quando eu fiz a primeira parte aqui, o que foi que eu fiz? Eu fiz um leve esfumado 2 centímetros, um leve esfumado, descendo já no lavatório mesmo, com o pente, e deixava 5 minutos, e já tirava, descia com o pente, e deixava 5 minutos, e tirava na parte de trás, nas duas frontais, pronto. Só isso. Raiz de 1,5 cm, mais ou menos, a raiz, e depois dava só descia com o pente e o excesso da cor. Aí, se manchasse embaixo, não tinha problema, se manchasse mais um pouquinho embaixo na hora desse esfumado, porque eu ia fazer logo após as mechas, a descoloração desse cabelo. E aí, o que eu fiz? Mechas muito finas, eriçadas, só raiz. E aí é onde entra aquela questão. Porque muita gente quer fazer mechas, quer fazer um trabalho de correção, quer qualquer trabalho, né? Quer fazer um procedimento desse dentro de 2, 3 horas. E hoje se virou uma grande competição, né, no mundo dos cabeleireiros. Ah, eu faço esse procedimento dentro de 2 horas. Ah, eu faço esse procedimento dentro de 3 horas. E não é isso, não importa o tempo, não importa, não é uma competição. Todos os dias a gente precisa competir conosco mesmo. Qual melhor eu vou entregar o meu trabalho? Qual melhor eu vou ser como cabeleireiro? O qual melhor resultado eu vou entregar para minha cliente? E é isso que tem que acontecer. Não é, porque fulano, cabeleireiro tal, entrega um serviço desse dentro de tal tempo. Gente, a gente precisa parar com isso. É tudo no seu tempo. Eu falei para vocês tudo que eu fiz no estudo desse cabelo, né? Recapitulando aqui. Eu fiz o detox, né? Fiz um pré-tratamento com reposições de queratina, de vitaminas, de lipídios. Logo após, fiz o teste de mecha. Logo após, fiz a cobertura da raiz, fiz e esfumei um pouco. Lavei, não passei shampoo, só tirei todo o excesso e levei essa cliente para a cadeira, sequei o cabelo dela e fui fazer as mechas finas, eriçado somente a raizinha, muito pouquinho, para dar esse efeito que vocês estão vendo aqui. Então, é um trabalho
Que é feito rápido? Não, não é feito rápido. Eu demorei umas 6 horas para fazer esse cabelo. Não foi, não. Foi de 6 a 7 horas para fazer esse cabelo. E para mim o que importa depois é o resultado que a cliente queria. A cliente queria se ver loira, livre do laranja, né? Vamos voltar aqui para essa foto aqui do laranja. Livre do laranja e livre dos brancos. Porque para quem tem brancos, é outro fato, a cliente que tem brancos, ela acha que se ela fizer mechas, quanto ela fazendo mechas, ela vai esconder os brancos. E mechas não esconde branco, ele disfarça os brancos. É muito mais fácil eu ver uma cliente com cabelo loiro, não vai destacar tanto o cabelo branco como se ela tivesse um cabelo escuro. Porque quando a cliente tem um cabelo escuro, dependendo da quantidade também, né? Dependendo da quantidade de brancos dela, 15 dias ela já precisa fazer retoque. Eu tenho algumas clientes que elas precisam fazer o retoque a cada 20 dias, 21 dias, mas elas já fazem e reclamando porque tiveram que se segurar muito por esse período, né? Porque elas já usam uma cor mais escura, já preferem uma cor mais escura. E eu sempre explico que se fizer uma iluminação, um pouquinho de mechas, esse branco ele vai dar uma disfarçada, ele não vai apagar. Porque o branco ainda não inventaram nada, né, que tire, que acabe com os brancos. E esse foi o resultado do cabelo. Quem está aqui no Instagram não está acompanhando, né, o resultado, porque a gente colocou só aqui, mas eu vou colocar depois nos stories o antes e o depois. Assim que terminar aqui a live, né, a gente já está terminando a nossa live, eu vou colocar o antes e o depois. E o processo. Vou colocar o antes e o depois e o processo. Se vocês tiverem alguma dúvida das cores utilizadas, fundo de clareamento, Júcia, aqui. Fundo de clareamento 9, que já é um amarelo. E depois eu só fiz a tonalização. Ela sempre reclama que o cabelo dela puxa para o laranja, e não é o cabelo que puxa para o laranja, é o fundo de clareamento que é quente e a gente acaba errando. Então, o que é que depois eu só fiz a tonalização com 9.1. Só que o 9.1, quando a gente tonaliza, dependendo, pode ficar um pouquinho chumbado. E como eu não queria que ficasse puxado para o platinado, eu queria esse loiro mais branquinho, que vocês conseguem visualizar. É só diluir ele mais um pouquinho. E como é que acontece essa diluição? Geralmente, tonalizante é 1/2. E aí é só você colocar um pouquinho a mais de água oxigenada, né, do oxidante, e colocar no cabelo. Só um pouquinho a mais, que aí dá certo. Em vez de 1/2, ser 1/2 e mais uns 5 gramas, dependendo da quantidade, que funciona. Que não dá tempo você chumbar esse cabelo. E também, se acontecer de chumbar, alguma coisa do tipo, é só lavar algumas partes que, como o pigmento não se fixou, ele vai embora rápido. Que é um detalhe que muitas clientes reclamam que quando faz as mechas, logo após o cabelo já fica amarelado, alaranjado. Se você fez tudo certo, é impossível que esse cabelo ele perca a cor que você fez. Mas se acontece isso, para que isso não aconteça, você nunca lava após a tonalização. Após a tonalização, você só tira o tonalizante com bastante água. Você só lava o tonalizante se der errado. Tonalizante a gente nunca lava após a tonalização. Só
lava com bastante água e trata novamente o cabelo. Somente isso. E pede para a cliente não lavar durante 48 horas, que é o tempo do pigmento se fixar. Se for aquela cliente que lave muito o cabelo, você explica a ela, para ela não lavar, para não mudar a cor desse cabelo, porque o cabelo ele demora esse tempo para ter essa fixação do pigmento. É tanto que muitas vezes, quando a gente faz um cabelo loiro, dependendo do cabelo, se ele tiver algum nível de porosidade, e você já leva a cliente para a cadeira, se você colocar um secador muito quente, sem um protetor térmico adequado, se você colocar o secador e colocar ele muito em cima ali do loiro, da fibra do loiro, né, ali em cima, ali você já tira o tonalizante, porque o secador ele é bem mais quente, né? Se a água ela já fica quente, a gente já tira, imagine o secador, chapinha, babyliss, sempre que você usar secador, chapinha e babyliss após as mechas, tenha muito cuidado para não amarelar, porque é o calor amarela, né? Ele não é que ele tira os pigmentos, aquele pigmento evapora, ele não se fixa. Então, tonalizou o cabelo da cliente, não lava com shampoo. Só tira o excesso com bastante água. Tira mesmo assim, até você ter certeza que não ficou nenhum resíduo, para que também essa cliente não venha sentir alguma coceira, alguma ardência, algum vermelhidão ali no couro cabeludo. Isso é bem importante. Você tirar com bastante água mesmo e ir massageando esse couro cabeludo. E logo após você usar um bálsamo reconstrutor que estabilize, ou algum tratamento, porque antes você já fez algum tratamento ou algum tratamento nesse sentido, mas nunca passa shampoo após a tonalização. Semana passada, quem acompanhou, fiz o ruivo, né, do cabelo de Joyce, e logo após o ruivo, eu também não lavo. Eu não lavo o cabelo após o ruivo. Eu faço o quê? Eu tiro bastante. Por quê? Quando vamos fazer uma aplicação de uma coloração, hoje, né? Hoje a gente precisa que esse cabelo esteja limpo. Se não tiver limpo, não vai haver fixação. Vou tirar aqui já. Se não tiver limpo, não vai haver fixação. Então, eu até lavei o cabelo dela e fiz a aplicação com o cabelo molhado. É que alguns casos, assim, muitas pessoas teriam medo, mas se vocês forem fazer coloração global, cobertura de brancos, e o branco tiver manchado, for para descer, vocês podem fazer com o cabelo molhado, que não tem problema. Gente, não é também o cabelo molhado, pingando, né? O cabelo úmido, o cabelo mais úmido. Eu lavei e sequei com a toalha, tirei todo o excesso com a toalha, não deixei aquele cabelo pingando. Eu lavei, condicionei e ali apliquei a coloração. Depois que apliquei a coloração, tirei só com água e fiz um tratamento. Somente. Secador distante. São muitos detalhezinhos que faz a gente entregar um loiro perfeito para a cliente. Um loiro que dure. Não um loiro que depois a cliente precise matizar. Porque o loiro, ele não há necessidade da cliente estar matizando poucos dias depois. Quando a cliente vem sentir a necessidade de fazer uma matização em um cabelo loiro, é após o quê? 25 dias, 30 dias, depende se for aquela cliente que lave muito o cabelo, aí é quando ela vem sentir a necessidade de fazer uma matização. Mas até então, não. E principalmente quando você acerta no fundo de clareamento. Eu sempre falo, eu sempre bato na tecla que a gente precisa treinar os nossos olhos para acertar no fundo de clareamento. Quando a gente acerta no fundo de clareamento, é muito difícil a cliente precisar usar matizador.
Se a cliente volta daqui a 2 meses, as mechas estão do mesmo jeito, porque o tonalizante ele foi embora. Não tem mais tonalizante ali naquele cabelo, mas o fundo de clareamento você acertou. Então, não vai ficar feio, não é impossível você acertar no fundo de clareamento e essa cor ficar feia. É impossível. Quanto mais a gente treina o nosso olhar para o fundo de clareamento, mais a gente acerta na cor, porque muitas vezes eu falo, porque também já aconteceu isso, muitas vezes eu fazia armecha e dava um tiro no pé, né? Eu errava no fundo de clareamento, achava que abria ao máximo aquele cabelo, às vezes a cliente nem queria aquele cabelo tão claro, e eu abria ao máximo aquele cabelo. Quando ia ver depois, o cabelo desestruturava, o cabelo quebrava, o cabelo ficava poroso, não segurava matizador, não segurava nada. Então, aquele cabelo acabava ficando feio, né? E elas usavam muito matizador em casa e ficava aqueles cabelos que a gente encontra que alguns cabelos com excesso de matizadores em algumas partes. Tomar aqui um pouquinho. Amanhã, quarta-feira, às 20h20, também temos live novamente, né? Cada noite um assunto diferente, para que a gente possa ir se conhecendo e aprender um pouquinho, né? Se também alguém tiver alguma dúvida, quiser mandar pelo direct para me responder nos stories ou na live, eu vou abrir uma caixinha de perguntas sobre a live de amanhã. Eu vou colocar o assunto que a gente vai falar amanhã e vou colocar aqui, que eu compartilhei aqui, o antes e o depois desse cabelo, para quem acompanhou a live de hoje. Gente, boa noite para vocês. Até amanhã, o mesmo horário, às 20h20. Compartilhe a nossa live, né? Compartilha com as amigas de vocês, com os amigos de vocês que são cabeleireiros, ou pessoas que querem entrar no ramo, né? Na profissão, mas entrar de uma forma assertiva. Outro dia eu estava até pensando, se quando eu fui lá no início, né? Um tempinho atrás, quando eu iniciei a minha carreira como cabeleireira, se tivesse essas lives que a gente vê hoje, nossa, eu tinha economizado muito tempo, né? Não tinha errado tanto, não tinha quebrado tanto a cabeça como eu quebrei. Muitas vezes a cabeça fazia de forma errada, porque eu achava que como eu tinha feito o curso de cabeleireiro, eu não precisava estudar mais. E aí onde eu estava enganada, e aí onde a gente se engana também, muitas vezes, né? A gente acha que só um curso de cabeleireiro é o suficiente. E não é o suficiente. A gente precisa cada vez mais estar se especializando.